O advogado Ezequiel Silveira, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, a ASFAV, que atua na defesa dos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, participou da audiência pública realizada na Comissão de Segurança Pública do Senado sobre a situação dos presos políticos do ministro. Em seu discurso, Ezequiel Silveira descreveu os absurdos que vêm ocorrendo no Brasil e pediu a anistia para os presos, além do impeachment e prisão do ministro Alexandre de Moraes. Ao concluir o seu discurso, Ezequiel Silveira mencionou que homenagearia Moraes, o principal responsável por tudo que está acontecendo. O advogado disse: neste ponto da história, já está muito claro que os processos dos réus do 8 de janeiro são nulos, que as suas prisões foram e são ilegais e que o senhor Alexandre de Moraes cometeu diversos abusos, irregularidades e crimes, sejam crimes de responsabilidade, sejam crimes de abuso de autoridade, sejam crimes contra as prerrogativas de advogados, além de ser o principal responsável pela morte do senhor Clériston Pereira da Cunha. O advogado afirmou: nós não podemos aceitar que em um país que se diz sério, pessoas sejam caçadas, presas e mortas por suas opiniões políticas, como vem acontecendo. Ele lembrou o caso de Clezão, apontando que ele agonizou no chão por 40 minutos antes de morrer sob a custódia do Estado e disse: nós não podemos aceitar que uma pessoa como ele tenha um parecer favorável pela sua liberdade e o senhor Alexandre de Moraes sente em cima do parecer por 80 dias, parece que esperando que ele morresse. Ezequiel Silveira declarou: é inaceitável que uma pessoa que não possui equilíbrio psicológico e emocional, como o senhor ministro Alexandre de Moraes, continue julgando esses casos, continue julgando outros casos, ou mesmo continue convivendo em sociedade, motivos pelos quais ele deve ser empichado por esta casa e deve ir para a cadeia pagar pelos seus crimes. O advogado afirmou: nós vivemos em um Estado democrático de direito sob o império da lei e ninguém pode estar acima dela, nem mesmo uma pessoa que, por seus delírios mentais, acha que é Deus, decidindo quem deve viver e quem deve morrer. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Muito bem. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa desta sessão na pessoa do presidente, que está presidindo a sessão, o senador Eduardo Girão, que é também autor do requerimento que nos possibilita estar aqui hoje. Cumprimento aos demais parlamentares que se fizeram presentes nessa reunião, aos familiares, aos colegas advogados, aos demais convidados, aos profissionais da casa e de imprensa. Eu inicio pedindo desculpas por não poder estar presencialmente, havia confirmado minha participação presencial nessa audiência, mas precisei vir às pressas e estou na Argentina, acompanhando famílias de refugiados brasileiros que fugiram da perseguição no Brasil e foram presos ilegalmente aqui no país vizinho. Então nós estamos aqui dando assistência para essas famílias. Inclusive, senhor presidente, já gostaria de deixar uma sugestão, porque o que acontece? Houve aí uma mudança na postura da Interpol no trato com estas pessoas, porque há cerca de um mês foi noticiado que a Polícia Internacional havia negado a inclusão destes brasileiros perseguidos políticos na lista vermelha. E, no último dia 5 de novembro, o delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza, brasileiro, tá, foi eleito como novo secretário-geral da Interpol, no dia 5 de novembro. E, uma semana depois, foram expedidos esses mandados de prisão aqui na Argentina desses brasileiros que estão refugiados. Então, senhor presidente, nós sugiro que haja aí, seja convocado o ministro, inclusive, da Justiça, doutor Ricardo Lewandowski, que esteve lá na posse dele. Então, nós precisamos ver qual é a ingerência que o governo brasileiro está tendo nesse organismo internacional para perseguir essas pessoas. Deixo aqui a sugestão para apreciação dessa casa.
para que fique registrado, faço essa manifestação embasado no artigo 133 da Constituição Federal, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Eu gostaria de iniciar a minha fala tirando o elefante da sala, que já foi falado aqui algumas vezes, né? Hoje foi disparada mais uma operação da Polícia Federal sobre a minuta do suposto golpe, e levou, quem sabe, à desistência da participação de algumas pessoas nessa audiência. Então, a gente lamenta essa situação. As autoridades, algumas delas nós já sabíamos que não viriam, porque eles sempre fogem da exposição pública dos seus abusos, essa já é uma prática comum, mas há algumas situações que eu gostaria de destacar a respeito dessa situação. A primeira é de que nós não defendemos o cometimento de crimes, crime algum. E se alguém cometeu qualquer delito que seja, em qualquer circunstância, essa pessoa deve ser responsabilizada, mas com respeito ao devido processo legal, o que não vem ocorrendo com os réus do 8 de janeiro, as vítimas do 8 de janeiro, por exemplo. Segundo, as pessoas que estão sendo injustiçadas não têm nada a ver com essa situação. Então eu pergunto, o que o seu Raimundo, lá de Arroio do Meio, tem a ver com o que foi discutido na alta cúpula do Exército? Então não faz sentido esta tentativa de vinculação que se está querendo fazer com estas pessoas simples, certo? Com a alta cúpula de autoridades que eu não vejo qualquer relação, porque de fato não existe. E terceiro, que a melhor coisa é você estar do lado da verdade, da justiça e da lei, porque a gente não depende de cenário político para buscar a justiça. Então, presidente, eu não quero saber se hoje teve busca e apreensão de kids pretos, kids brancos, kids rosa, a mim pouco importa. O certo é o certo. E eu parabenizo essa presidência na pessoa do senador Girão, porque tem sido um gigante na defesa das liberdades do Brasil, aos outros parlamentares que aí estiveram, porque nos ouvem, reverberam a nossa voz, assim como nós ouvimos e tentamos reverberar a voz dos nossos assistidos, e a todos os familiares presentes por não desistir nesse momento difícil. É em momentos assim que a população brasileira pode ver quem tem coragem de enfrentar esse sistema corrupto e quem abandona o barco quando surgem as dificuldades. Amanhã faz um ano da morte do Clezão. Então, o ministro Alexandre de Moraes sabia que não deixaríamos passar essa data em branco. Então, coincidentemente, hoje é deflagrada essa operação, no dia de hoje, que passa a tirar o foco desses abusos que ele e os seus cúmplices, não apenas na Suprema Corte, têm cometido, mas eu acho que já ficou bastante claro que jamais nos calarão. Eu gostaria de falar também sobre um fato importante que aconteceu na semana passada e que não deveria, mas por conta de um juiz parcial, agora faz parte dessa discussão que estamos tendo. Eu falo por óbvio do caso daquele senhor com nítidos problemas psicológicos e que, em um evidente ato de desespero, deu cabo da própria vida em frente ao Supremo Tribunal Federal. O consórcio entre o STF, o governo Lula e parte da grande imprensa não tardou em querer conectar o ocorrido na semana passada com os atos do 8 de janeiro, que nada tem a ver com essa situação. E não sou eu quem digo isso, mas o próprio chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, do governo Lula, e o governo do Distrito Federal, que em suas apurações preliminares disseram tratar-se de um caso isolado, de um lobo solitário. Ignorando tudo isso e arvorando-se no papel que ele acha que tem de guarda-costas da democracia, o senhor Alexandre de Moraes não tardou em antecipar a sua prevenção para julgamento dos casos, uma vez que ele se considera o juiz universal da política brasileira e dos fatos do Brasil, né? E antecipar também a conclusão da investigação que sequer iniciara. Então ele já disse que tudo ali fazia parte do contexto do 8 de janeiro, enquanto o corpo ainda estava estendido ali na frente do Supremo Tribunal Federal, ou seja, um completo absurdo. Outros ministros da Suprema Corte, de maneira não menos assintosa, aproveitaram para lançar uma série de ameaças a esse parlamento. Regulem as redes sociais, não discutam a anistia dos réus do 8 de janeiro. Então, senhor presidente, senhoras e senhores presentes, como forma de contrapor a essa posição politizada da cúpula do nosso Poder Judiciário, que deveria ser imparcial, trago aqui alguns motivos pelos quais a anistia, que é a única solução possível neste momento, das vítimas do 8 de janeiro, ela precisa não só ser discutida, mas também votada e aprovada nesse parlamento. O primeiro motivo pelos quais essas pessoas devem ser anistiadas é porque não estão sendo respeitados os direitos humanos dessas pessoas. Essas pessoas
elas foram, e as mais de 200 presas até hoje, ainda são submetidos à fome, à sede, a comer comida estragada, a fazer suas necessidades nas escadarias dos ônibus, quando elas foram sequestradas pelo Estado brasileiro na frente do QG do Exército no dia 9 de janeiro. Foram e ainda são submetidas a torturas físicas e psicológicas, submetidas a conviver em celas de prisão superlotadas, a serem chamados de terroristas, sendo que ninguém foi denunciado por terrorismo, a carregar consigo o símbolo da injustiça, que são as tornozeleiras eletrônicas, que lhes machucam os tornozelos. Essas pessoas foram condenadas a não poder sepultar a mãe ou seu irmão, porque o seu ente querido faleceu em uma cidade diferente da que ela vive e ela não pode se deslocar até lá, sob pena de violar a medida cautelar e poder voltar à prisão. Então, senhor presidente, se nós pararmos para pensar, para muitas dessas pessoas, o cárcere já nem é a coisa mais grave que lhes pode acontecer. Que o diga a família do Clezão, que está aí, que jamais terá de volta o seu ente querido. Então, pelo fato de não serem respeitados os direitos humanos dessas pessoas, elas precisam ser anistiadas. O segundo motivo que eu trago hoje, pelo qual a anistia das vítimas do 8 de janeiro precisa ser discutida, votada e aprovada nesse parlamento, é que os processos nos quais essas pessoas foram julgadas, eles são nulos. São nulos porque neles foram violados e são violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nós, por exemplo, os advogados, não tivemos até hoje acesso à íntegra dos processos. Eu protocolei, por exemplo, o pedido de acesso ao inquérito 4879, que foi o inquérito onde o senhor Alexandre de Moraes determinou a prisão dos nossos clientes, ainda em julho do ano passado, e hoje, já 1 ano e meio depois, até hoje, não tivemos a resposta e muito menos acesso. Então, esses processos são nulos porque eles são conduzidos por um juiz parcial, suspeito, impedido, que hoje mesmo decreta essa operação dizendo que ele era uma das vítimas. E a pessoa não tem o bom senso de dizer, sendo eu vítima, eu não posso ser julgador. Esses processos são nulos porque estão sendo julgados em um juiz incompetente. Incompetente nos dois sentidos da palavra. Esses processos são nulos porque não individualizaram as condutas. Inventaram uma tese aí, o Supremo Tribunal corroborou essa tese do delito multitudinário, onde uma pessoa responde pelos crimes que outra cometeu. Se uma pessoa entrou dentro dos prédios ali dos 3 poderes e depredou, que culpa tem a pessoa que foi presa lá no QG do Exército ou que foi presa lá no Mané Garrincha antes das depredações? E mesmo quem depredou jamais poderia tomar uma pena como essa, ou seja, não há proporcionalidade entre a conduta realizada e as penas que estão sendo impostas. Esses processos são nulos porque foram julgados em um tribunal de exceção. Havia um rito de julgamento para as ações penais originárias no Supremo Tribunal Federal. Foi criado um rito diferenciado para os réus do 8 de janeiro e depois dos réus do 8 de janeiro foi modificado o regimento interno para as novas ações penais pós 8 de janeiro. Então, essa é a exata definição de juízo ou tribunal de exceção, um tribunal que foi criado após os fatos para julgar determinado grupo de pessoas. Então, esses processos eles são nulos porque o senhor Alexandre de Moraes se nega a intimar as testemunhas de defesa e ouve apenas as testemunhas da acusação e não precisa ser nem um jurista para você saber que um processo não pode ser justo se você só ouve um lado do processo, não ouve a outra parte. Esses processos são nulos porque eles cerceiam a palavra dos advogados. Nós não podemos fazer a sustentação oral dos nossos clientes e o fazem porque são covardes, porque não aguentam verem lançados nos seus rostos a sua infâmia e nos obrigam a gravar vídeos que não são assistidos. Então, por esses processos serem nulos e não havendo a quem recorrer, porque até o direito de recorrer a instâncias superiores lhes foi retirado, essas pessoas devem ser anistiadas. E por último, o terceiro motivo pelo qual a anistia das vítimas do 8 de janeiro precisa ser discutida, votada e aprovada neste parlamento, é porque nestes processos as prerrogativas dos advogados foram absolutamente vilipendiadas. Cito como exemplo, no dia 9 de janeiro, a Polícia Federal impediu por horas o nosso acesso às pessoas na Academia da Polícia Federal em Sobradinho. Fomos impedidos de acessar, muitas vezes, as salas de audiência, nas audiências de custódia. Fomos impedidos de conversar reservadamente com os nossos clientes. Fazíamos aquela conversa reservada entre o advogado e o cliente na mesma sala, com outros réus, com outros advogados, com o promotor, com o juiz, com o servidor, todo mundo na mesma sala.
Nós fomos vilipendiados nesta casa pela senadora Soraya Tronic, que soltou uma fake news em uma das audiências da CPMI do 8 de janeiro, dizendo que só estavam sendo libertas pessoas que eram clientes da Defensoria Pública, que quem tinha advogado particular ia ficar preso. Uma mentira deslavada que, além de afligir as famílias, humilhou os advogados que têm atuado, e eu digo heroicamente nesses casos, muitas vezes de forma gratuita, pelo ideal da justiça. Nós tivemos, senhor presidente, uma colega advogada que foi presa por atuar nessas causas. Nós fomos vilipendiados pelo senhor Alexandre de Moraes durante a sessão de julgamento das primeiras ações penais desses casos em setembro do ano passado. O advogado ia lá, fazia a sua defesa e depois ele ia fazer uma análise da defesa, se foi de acordo com o agrado dele ou não, como se ele fosse sommelier de sustentação oral. Detalhe, tudo isso foi devidamente denunciado, documentado para a Ordem dos Advogados do Brasil. E o que eles fizeram? Absolutamente nada. Minto. Para não dizer que não fizeram nada, eles mandaram uma cartinha se solidarizando com o STF, entregue pelas mãos do próprio Procurador Nacional das Prerrogativas dos Advogados, que ao invés de estar nos defendendo, estava lá entregando essa documentação para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por isso, senhor presidente, e considerando que o Poder Judiciário não tem a intenção de consertar esses erros que eu acabei de relatar, porque foram eles mesmos que cometeram, e considerando também que o Poder Executivo, o governo Lula, não tem interesse em solucionar esses problemas, não tem interesse em pacificar o país, resta a este parlamento valer-se do único instrumento capaz de resolver essa situação e trazer à justiça a essas pessoas, que é a anistia das vítimas do 8 de janeiro. Senhoras e senhores, eu poderia falar aqui por horas sobre todas as coisas erradas que permeiam esses procedimentos e que já são de conhecimento público. Mas eu não farei, porque eu quero dedicar agora esses últimos minutos para homenagear aquele que é o principal responsável por tudo que está acontecendo, o senhor Alexandre de Moraes. Eu acho que nesse ponto da história já está muito claro que os processos dos réus do 8 de janeiro são nulos, que as suas prisões foram e são ilegais, e que o senhor Alexandre de Moraes cometeu diversos abusos, irregularidades e crimes, sejam de responsabilidade, sejam crimes de abuso de autoridade, sejam crimes contra as prerrogativas dos advogados, além de ser o principal responsável pela morte do senhor Clériston Pereira da Cunha, cuja família encontra-se nesta audiência. Nós não podemos aceitar, senhoras e senhores, senhor presidente, sociedade brasileira que nos assiste, nós não podemos aceitar que um país que se diz sério, pessoas sejam caçadas, presas e mortas por suas opiniões políticas, como vem acontecendo. Nós não podemos aceitar que uma pessoa como o senhor Clériston, esposo e pai, homem digno, pagador dos seus impostos, seja jogado em uma prisão sem amparo médico. Que um cidadão como Clériston fique agonizando no chão por 40 minutos porque um presídio do tamanho da Papuda, com mais de 15 mil presos, não tinha um desfibrilador e um cilindro de oxigênio que poderiam ter evitado a sua morte. Nós não podemos aceitar que uma pessoa como ele tenha um parecer favorável pela sua liberdade e o senhor Alexandre de Moraes sente em cima do parecer por 80 dias, parece que esperando que ele morresse. Nós não podemos aceitar, é inaceitável que uma pessoa que não possui equilíbrio psicológico e emocional, como o senhor Alexandre de Moraes, continue julgando esses casos, continue julgando outros casos, ou mesmo continue convivendo em sociedade. Motivos pelos quais ele deve ser empichado por essa casa e deve ir para a cadeia pagar pelos seus crimes. Nós vivemos em um Estado democrático de direito, sob o império da lei, e ninguém pode estar acima dela. Nem mesmo uma pessoa que, por seus delírios mentais, acha que é Deus decidindo quem deve viver e quem deve morrer. E eu finalizo com as palavras de um herói da literatura britânica, Samwise Gandhi, que em determinado momento da sua jornada épica proferiu as palavras que eu trago para a nossa realidade, como forma de conforto e esperança para as famílias dessas pessoas vítimas do Estado brasileiro, que nos últimos dias estão tão angustiadas, principalmente aqueles que têm os seus familiares refugiados, porque agora estão vendo que a perseguição tem se estendido além das fronteiras brasileiras. O trecho da literatura diz assim: o que estamos vivendo é como nas grandes histórias, aquelas que realmente importaram, cheias de escuridão e perigo, e às vezes você não quer saber o fim.
Porque como o final poderia ser feliz? Como o mundo poderia voltar ao modo como era, quando tantas coisas ruins haviam acontecido? Mas no final é apenas uma coisa passageira, essa sombra. Mesmo a escuridão deve passar. E quando ela passar, quando o sol brilhar e um novo dia nascer, ele resplandecerá mais forte do que nunca. Essas foram as histórias que ficaram com você. Elas significaram algo. Mesmo que você fosse muito pequeno para entender o porquê. Mas eu acho que eu entendo. Eu sei agora. As pessoas nessas histórias tiveram muitas chances de voltar atrás, só que não o fizeram. Eles continuaram, porque estavam segurando em algo. Em quê? O bem que há neste mundo, pelo qual vale a pena lutar. Muito obrigado. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada.
Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sobre acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org.